Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei de que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas estamos começando nossa reunião científica com os residentes de ginecologia e obstetrícia do Hospital Agamenon Magalhães, com a programação teórica de hoje. Nós temos a doutora Catarina Caldas com o tema infecção urinária na gestação. Então, Catarina, eu vou colocar você como anfitriã. E, a partir de agora, fique à vontade para a sua apresentação. Pronto. Está todo mundo vendo aí? Tudo tranquilo. Ótimo. Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver, como o Dr. Glaucius falou. Eu sou Catarina, eu sou médica residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital Agamenon Magalhães. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a infecção do trato urinário na gestação. Começando com a introdução, vamos definir a infecção do trato urinário como sendo a colonização, invasão e proliferação de agentes infecciosos em qualquer parte do sistema urinário. E aí tem fatores anatômicos, bioquímicos, endócrinos e mecânicos que eles são próprios da adaptação fisiológica do organismo materno, que eles contribuem não apenas para a instalação dessa infecção urinária, mas também para uma progressão e uma evolução para casos mais graves. E aí eu citei algum desses fatores aqui, como a ação relaxante da prostaciclina e da progesterona no músculo liso, e aí vai gerar uma consequente hipotonicidade, uma dilatação, uma hidronefrose e um refluxo vésico-ureteral, junto com uma hipomotilidade do trato urinário. Tudo isso faz com que haja uma maior estase urinária. Associado a isso, nós vamos ter um aumento fisiológico, mais ou menos 30% a 50% no fluxo plasmático renal e na taxa de filtração glomerular. Isso acarreta um aumento do débito urinário, uma menor concentração da urina, alcalinização, uma glicosúria e uma amidoaciúria. Além disso, alguns estudos eles falam também sobre um conceito da imunossupressão gravídica. Eles compararam que os níveis de interleucina, principalmente a interleucina 6, ela é menor nas mulheres gestantes quando comparada àquelas mulheres que não estão gestantes. Fora isso, tem também a dextrorrotação uterina, que acaba exercendo uma compressão, um efeito compressivo sobre o rim e o ureter direito, e isso aumenta as estatísticas dessas patologias do lado direito do sistema urinário. A importância desse estudo dessa patologia para a obstetrícia ela deve-se ao potencial risco de um trabalho de parto prematuro, e aí a fisiopatologia desse trabalho de parto prematuro seria devido à ação das prostaciclinas e da fosfolipase A2, que elas produziriam substâncias responsáveis pelo início do trabalho de parto. Está relacionado também à prematuridade, casos de abortamentos de baixo peso ao nascer, rotura de membranas, cordioamnionites, sepse materna e neonatal, anemia, pré-eclâmpsia e insuficiência renal. De acordo com a classificação, nós podemos dividir essa infecção urinária anatomicamente em duas: do trato urinário inferior, ou baixa, que aí vão ter como componente a bacteriúria assintomática e a cistite, ou trato superior alta, quando ela acomete o ureter ou os rins, que vai ser os casos da pielonefrite. De microbiologia, a etiopatogenia, sabemos que os mesmos micro-organismos que são os principais causadores dessas patologias nas mulheres não grávidas, eles são os mesmos daquelas que ocorrem nas mulheres grávidas, sendo a E. coli a principal responsável, correspondendo a 70% dos casos. Começando pela bacteriúria assintomática, a gente pode definir como a colonização bacteriana significativa do trato urinário inferior, mas com ausência de sintomas específicos. E ela ocorre basicamente em 2 a 10% das gestações, e como ela não apresenta nenhum sintoma, é fundamental a questão do rastreamento. E como é que vai ser feito esse rastreamento? A gente vai usar o padrão ouro, que é a urocultura, e essa urocultura ela vai ser positiva quando eu tenho uma contagem de bactérias maior do que 10 a quintas unidades formadoras de colônia por ml em culturas de jato médio, em 2 amostras consecutivas, ou quando essa cultura for maior do que 10.000 unidades formadoras de colônias, se for colhido numa paciente que está cateterizada.
O rastreamento, como eu falei, ele é imprescindível porque essa patologia ela não apresenta sintomas. E aí, podemos dividir esse rastreamento de acordo com algumas escolas. O Ministério da Saúde e a ACOG, eles recomendam esse rastreamento com a orocultura no primeiro e no terceiro trimestre. Já a Febrasgo, ela recomenda na primeira consulta do pré-natal e a repetição desse rastreamento entre a 26ª e 28ª semana. Lembrar que nas pacientes, as gestantes que têm fatores de risco para a infecção do trato urinário, como alterações e malformações, refluxo, litíase, antecedente de infecção de repetição, ou pielonefrite, a bexiga neurogênica, ou diabetes, este rastreamento ele deve ser feito mensalmente. O tratamento. Por que é importante tratar a bacteriúria sintomática? Alguns estudos, eles mostram que as mulheres que têm a bacteriúria sintomática na gestação, elas têm um risco de 20 a 30 vezes maior de evoluir para a pielonefrite. E aí, por isso, justifica o nosso tratamento. As pacientes sem tratamento, elas têm um risco de 20 a 35% de evoluir para uma pielonefrite. E aí, quando são comparadas às pacientes que foram tratadas na gestação, esse risco ele diminui de 1 a 4%. O tratamento, ele vai ser um tratamento ambulatorial, feito com antibióticos orais, e aí a duração desse tratamento tem muita controvérsia. Tem estudos que defendem uma dose única, que seria vantajoso, porque de uma certa forma a gente vai reduzir a exposição fetal ao antibiótico, e tem outros estudos também que eles recomendam uma duração mais prolongada do tratamento, entre 5 a 7 dias. Lembrar sempre que o antibiograma que foi colhido, foi analisado quando a gente foi rastrear com a orocultura, ele vai direcionar a escolha do antimicrobiano baseado na sensibilidade daquela paciente. E uma coisa muito importante também é repetir a orocultura sempre uma semana, 7 dias após o final do tratamento, para a gente documentar essa cura, essa erradicação do patógeno. E aí, de acordo com aquela microbiologia que eu falei no começo e com a rotina do nosso serviço, essas foram as opções de antimicrobianos mais usados na literatura. Aqui a gente usa cefalexina, 500 mg, 6 em 6 horas, durante esse tratamento maior de 7 dias. E aí, falando um pouquinho só daquela questão da duração do tratamento, da dose única versus um tratamento mais prolongado de 5 a 7 dias, eu encontrei essa revisão sistemática, que ela foi publicada no ano passado, e ela decorre quanto à duração do tratamento. Ela analisa pacientes que receberam a dose única da fosfomicina com pacientes que receberam um curso de 3 a 7 dias de outros antibióticos. E esses outros antibióticos, ele explica que foram cefalosporina, beta-lactâmicos, quinolonas, nitrofurantoína e sulfa. E quais foram os resultados desse estudo? Eles demonstraram que a dose única da fosfomicina, no tratamento dos casos da bacteriúria sintomática, ela foi comparável ao tratamento prolongado entre 3 a 7 dias. E, além disso, não houve tantos efeitos adversos graves nessa gestante. Ele relata apenas efeitos gastrointestinais, mas todos efeitos leves. E o que é que eles concluíram? Eles concluíram que a fosfomicina em dose única, ele produz resultados tanto clínicos quanto microbiológicos na erradicação desse patógeno, comparáveis ao tratamento prolongado. E aí acaba apresentando também uma maior adesão da paciente pela comunidade posológica. Entrando agora um pouquinho nos casos de cistite, a gente pode definir como sendo a colonização bacteriana significativa do trato urinário superior com a presença dos sintomas. Ela ocorre em 2% das gestações e ela é mais comum durante o segundo trimestre. Lembrar que os sintomas da cistite nas mulheres grávidas, eles são basicamente os mesmos daquelas mulheres que não estão gestantes. E aí todos esses sintomas vão incluir lisura, polaciúria, urgência miccional, dor suprapúbica. Já os sintomas infecciosos sistêmicos gerais, como febre e calafrios, eles vão estar ausentes nesses casos. O diagnóstico, ele vai ser baseado no conjunto do sumário de urina, análise quantitativa, que aí podemos encontrar hematúria, piúria, bacteriúria, sempre aliado à orocultura. A orocultura, nesses casos, ela vai fechar o diagnóstico se ela vier com um crescimento de mais de 100 unidades formadoras de colônia por mililitro de urina, sendo também esse o padrão ouro. De diagnóstico diferencial para cistite, a gente sempre deve afastar vaginites e as uretrites por causa dessa disúria, são quadros que mimetizam esses quadros de cistite. A gestação também
normal, não patológica, pela urgência miccional e pela polaciúria, também é um diagnóstico diferencial, e sempre testar para clamídia e gonococo, principalmente, porque, principalmente naquelas pacientes que elas têm uma disúria e não tem bacteriúria, ou uma paciente que ela persiste com a disúria mesmo após o tratamento da cistite. De tratamento, a gente vai iniciar a terapia empírica com antibiótico de amplo espectro, mesmo antes de conhecer a sensibilidade dos antimicrobianos, mesmo antes do resultado do antibiograma. E aí, depois que esse antibiograma ele chegar, ele vai apenas determinar se a gente mantém ou vai substituir esse esquema original. Do mesmo jeito da bacteriúria sintomática, a duração do tratamento ainda não é consenso, mas a nossa rotina é fazer realmente um tratamento mais prolongado e sempre também repetir a orocultura após uma semana do final do tratamento para esse controle de cura. Cati, Mesma forma. dê só licença aí, só para a gente ver se consegue incluir. Acho que tem 2 pessoas querendo entrar. Aí, deixa eu fazer o seguinte. Aí do lado, tem alguém pedindo para participar? Deixa eu entrar aqui. Ou então você me coloca como anfitrião, que eu acho que eu consigo mandar o convite também. Desculpa, é porque como as meninas estão pedindo no grupo, aí... Coloquei o senhor como anfitrião. Veja se melhora. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ó, o meeting está sendo bloqueado pelo hospedeiro. Pelo hospedeiro, não. Toda vez que eu falo hospedeiro. O senhor está como anfitrião aqui. Não, é anfitrião, é anfitrião. É porque o meu está em outra linguagem. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Bom, continua gravando, né? Você consegue compartilhar a tua tela? Consigo, só um segundo. Deixa eu abrir aqui de novo. Veja se foi, doutor. Abriu? Abriu. Eu estou compartilhando? Tá, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá bem. Se alguém chegar, aí tá. Pronto. Deixa eu só ver. Aqui do lado. O meeting não está fechado. Pronto, pode continuar. Desculpa, viu? E aí, então, vamos lá. Como na bacteriúria assintomática, essas são as opções utilizadas aqui no nosso serviço, na rotina do H-menon, tendo a cefalexina como realmente a primeira opção. Lembrar também só um pouquinho da cistite recorrente, que a gente pode definir ela como 2 ou mais episódios de infecção urinária na gestação, ou quando essa paciente ela já tem 2 infecções urinárias nos últimos 6 meses ou 3 nos últimos anos antes da gravidez. Alguns fatores de risco, além da gestação normal, podem ser histórias prévias ou recentes de infecções urinárias, alterações, malformações, a bexiga neurogênica, distopia genital, imunossupressão, anemia falciforme e litíase urinária, que aí eles são fatores predisponentes para essa paciente ter uma cistite recorrente. Nesses casos, a gente vai ter que instituir antibiótico profilaxia, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela mais na frente. Já na pielonefrite, ela vai ser definida como a colonização bacteriana do trato urinário superior, nesse caso com a presença de sintomas sistêmicos. Ela ocorre em 2% das gestações e ela pode ser decorrente de uma infecção baixa que não foi tratada. Ela é mais comum durante o 2º e o 3º trimestre e em 90% dos casos essas afecções acometem o rim direito. De quadro clínico, vai ser aquele quadro mais geral, mais sistêmico que a gente conhece. A paciente vai ter febre, calafrio, cefaleia, náuseas e vômitos, lombalgia, ela vai ter uma sensibilidade costo-vertebral também, e o sinal de Giordano positivo, que é um sinal muito sensível para esse diagnóstico, vai ser aquela punha-percussão dolorosa da loja renal, que a gente também conhece. Lembrar que aqueles sintomas encontrados nos quadros da cistite, eles podem ou não estar presentes nesses quadros de pielonefrite. O diagnóstico da pielonefrite, ele vai se basear na clínica da paciente, nos sintomas infecciosos, junto com essa análise quantitativa da urina e a urocultura também. Lembrar que a imagem ela não é rotina para diagnosticar a pielonefrite, mas se eu tenho uma paciente que tem pielonefrite, ela tem uma clínica muito intensa, ou ela tem sintomas como cólica renal, imunossupressão, ela já tem história prévia de litíase, de diabetes, de cirurgia urológica,
sepse, o ultrassom de vias urinárias, ele pode ser o nosso aliado, porque além dele fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias, ele também pode nos auxiliar para descartar outras complicações, como um abscesso local. De diagnóstico diferencial não obstétrico, temos a nefrolitíase, a uretrolitíase, e obstétricos, pode ser a coriomenonite pela febre, pela dor abdominal, com ou sem o trabalho de parto, o descolamento de placenta também por essa dor abdominal, e aí outras causas de dor em flanco gestantes, que podem ser apendicite, pneumonites virais e pneumonias também. Complicações. A gente estima hoje em dia que 20% dessas mulheres elas vão desenvolver, vão evoluir para sepse ou complicações sistêmicas. E essa coorte, ela analisou 440 pacientes e eles descreveram quais eram as principais complicações encontradas. Eles encontraram anemia, responsável por 23% desses casos, 17% sepse, 7% insuficiência respiratória e 2% insuficiência renal. O manejo dessa gestante. Lembrar, primeira coisa, todas as gestantes com diagnóstico de pielonefrite, elas devem ser hospitalizadas, internadas. Quando a gente colher a urocultura e o sumário, tem que sempre avaliar a função renal com a ureia e creatinina. Se essa paciente ela tem sinais de sepse, vale a pena também colher um hemograma, um iono, um agaso, um lactato, função hepática, hemoculturas. Sempre monitorizar também os sinais vitais dessa paciente, manter uma hidratação venosa, sempre com controle da diurese, tentar manter em média entre 30 e 50 mililitros por hora. O antibiótico ele vai ser sempre parenteral, empírico também e de amplo espectro. E essa duração do tratamento é um tratamento mais prolongado, ele varia de 10 a 14 dias na literatura. E a gente sempre deve observar como é que essa paciente está evoluindo. Se essa paciente está bem, está evoluindo tranquilo, ela está febril por pelo menos 24 a 48 horas, a gente pode acabar substituindo essa antibiótico-terapia parenteral para o antibiótico oral até o fim do tratamento. Aqui eu coloquei só alguns parâmetros de melhora clínico-laboratorial para a gente estar sempre atento durante a evolução na enfermaria dessas pacientes. Uma curva térmica febril, débito urinário e função renal satisfatório, a paciente está referindo a melhora dos sintomas, os sinais vitais estão normais, não tem complicação obstrutiva e não tem mais nenhum sinal infeccioso. De acordo com a nossa rotina também aqui, eu coloquei as opções antibióticas disponíveis. Lá no nosso alto risco a gente faz a ceftriaxone uma vez ao dia, parenteral, como eu falei, venoso, mas também tem todas essas opções. Caso a paciente ela tenha um antibiograma que mostra uma resistência aos beta-lactâmicos, a gentamicina, uma dose única diária também, ela é uma opção, mas sempre com esse controle da função renal com a ureia e creatinina. Solicitar sempre aqui na pielonefrite, como na cistite e na bacteriúria sintomática, essa urocultura para o controle de cura após 7 dias do término do tratamento. Só que nesses casos na pielonefrite, por ser um caso mais grave, essa urocultura ela deve ser repetida mensalmente até o parto. E aí as recorrências e as reinfecções, elas devem ser tratadas de acordo com a sensibilidade desse antibiograma. Quanto ao manejo obstétrico da pielonefrite, sabemos que a pielonefrite por si só, ela não é uma indicação de parto. Caso haja uma indicação obstétrica de uma indução do trabalho de parto ou a realização de uma cesariana naquela paciente em vigência do tratamento da pielonefrite, devemos aguardar até essa paciente se encontrar afebril, salvo se alguma contraindicação. Nas pacientes que elas têm mais de 34 semanas ou sinais de sepse, independente da idade gestacional, a tocólise ela não vai ser indicada. Se uma paciente ela tem menos de 34 semanas com pielonefrite em tratamento, a corticoterapia para a maturação pulmonar ela vai ser indicada. Lembrar sempre de pesar esse risco-benefício da tocólise, por quê? Porque sabemos que gestantes que têm pielonefrite, elas têm um maior risco tanto de edema pulmonar como da síndrome da angústia respiratória, o qual ele pode ser exacerbado com a administração desses tocolíticos, independente da administração prévia ou não dos corticoides. E aí, para prevenir a recorrência, estima-se que tem uma taxa entre 6 a 8% das mulheres que vão apresentar quadros de recorrência da pielonefrite. E aí, por isso, devemos administrar antibiótico profilaxia até 2 semanas do pós-parto dessa mulher. E aí, qual o esquema
do antimicrobiano para essa profilaxia. Vamos usar, principalmente esses 3 antimicrobianos, numa dose reduzida da dose do tratamento, uma vez ao dia, via oral, e eles chamam desse bedtime, que é sempre antes de dormir, porque é o momento da maior estase urinária. Lembrar só da nitrofurantoína, que devemos evitar ela após 34 semanas de gestação, porque ela pode causar hemólise naqueles fetos que têm deficiência da G6PD. As indicações de um aito recorrente na gravidez vão ser história prévia da infecção do trato urinário antes da gestação, um episódio de pielonefrite pelo menos durante a gestação, 2 ou mais infecções do trato urinário baixa, uma infecção do trato urinário baixa associada a uma hematúria ou uma infecção do trato urinário baixa associada a fatores de risco. Nesses casos, vale a pena fazer uma profilaxia para prevenir a recorrência. E aí, essa profilaxia ela vai ser exatamente como eu falei agora, na pielonefrite, é o mesmo esquema antimicrobiano para a profilaxia da recorrência da pielonefrite. E aí temos alguns adjuvantes. Eles ainda estão em estudos, mas estão bem falados ultimamente, que é o extrato de cranberry. Ele é uma substância rica num composto chamado protocianidina, que ele impede em até 80% a fixação das fibras da E. coli no urotélio, e aí com isso ele apresenta um efeito washout, que ele elimina essas bactérias. Além disso, por ter a frutose como componente, ela tem uma atividade antibactericida, principalmente contra proteus e pseudomonas. E aí, os estudos, hoje em dia, eles estão descrevendo qual seria a dose ideal, qual a posologia. Aí, alguns serviços brasileiros, hoje, já recomendam 400 miligramas do extrato de cranberry 2 vezes ao dia. Tem também a vitamina C, o ácido ascórbico, na posologia de 100 miligramas, de 24 em 24 horas, uma vez ao dia, provou que ele é capaz de reduzir até 25% das infecções do trato urinário na gravidez. O Orovaxon, ele é uma substância que está sendo muito estudada, mas é mais em casos de infecção urinária fora da gestação, pelo seu efeito imunomodulador. Probióticos, ainda eles não têm respaldo na literatura para uso como profilaxia na gravidez. E, além disso, lembra sempre dos cuidados gerais e dos hábitos pessoais, como o aumento da ingesta hídrica, a micção pós-coito, a higiene. De recomendações finais, um resumo de tudo que eu falei basicamente até agora. A infecção do trato urinário na gestação é a infecção bacteriana mais frequente, ela corresponde a 10% de todas as infecções. As alterações anatômicas fisiológicas que conversamos um pouquinho lá no começo, elas acabam gerando uma estase e uma maior concentração urinária. Isso tudo configura um microambiente favorável, tanto para a proliferação de micro-organismos e, assim, o estabelecimento da infecção do trato urinário. A importância dessa patologia no ciclo gravídico puerperal deve-se ao aumento das condições que elevam a morbimortalidade materno-fetal. O tratamento dos casos de bacteriúria sintomática, ele reduz o risco de evolução para pielonefrite e ele deve ser sempre guiado de acordo com o antibiograma. A cistite, ela comete principalmente as gestantes durante o 2º trimestre. A escolha imediata do antibiótico para o tratamento empírico da cistite, ela é fundamental para evitar que evolua para um pielonefrite. Sendo assim, não devemos aguardar o resultado da urocultura e do antibiograma para instituir a terapia, uma terapia mais empírica mesmo. Quando as bactérias elas ascendem o trato urinário superior, elas podem causar os quadros de pielonefrite, e esses quadros são mais comuns no 2º e 3º trimestre, e aí, devido ao alto risco das complicações, o tratamento dessas pacientes com a pielonefrite ela deve ser feito em regime hospitalar, sempre monitorando os sinais vitais, instituindo hidratação e antibiótico terapia parenteral. Devido a essa associação, que falamos também da pielonefrite com trabalho de parto prematuro, devemos sempre avaliar esse risco-benefício da tocólise. A profilaxia, ela consegue reduzir em até 95% a chance de um novo episódio de infecção do trato urinário e vai ser também realizada de acordo com aquelas indicações prévias. Novos estudos, eles também precisam ser realizados quanto ao uso dessas substâncias adjuvantes para a profilaxia e lembrar sempre de realizar a urocultura de controle após 7 dias do final do tratamento, para ver se realmente o tratamento teve sucesso ou se precisa de um novo curso de antibiótico terapia. Aqui só foi um esquema, basicamente, para mostrar
essas 3 patologias na bacteriúria assintomática. Quando temos o rastreamento positivo, avaliamos o antibiograma, instituímos o antibiótico baseado nesse antibiograma, lembrar sempre da urocultura de controle após 1 semana do final do tratamento. Na cistite, vamos ter o diagnóstico clínico, colher também o sumário de urina e essas 2 amostras da urocultura, mas ao mesmo tempo a gente já inicia o antibiótico empírico para aqueles micro-organismos que comentamos também, e aí quando sair o resultado do antibiograma, a gente reavalia para ver se vai manter ou vai substituir essa antibiótico terapia. Urocultura de controle também após 7 dias do final do tratamento e avaliar a necessidade da profilaxia, dependendo do caso da cistite. Já na pielonefrite, diagnóstico clínico, ao mesmo tempo a gente já vai hospitalizar essa paciente, iniciar o antibiótico venoso empírico, colher o sumário de urina, as 2 amostras de urocultura e implementar as medidas de suporte, sempre avaliar sinais vitais, débito urinário, função renal, colocar analgesia nessa paciente, hidratação também, sempre observar se essa paciente está evoluindo bem, 24 a 48 horas afebril, podemos mudar e complementar o tratamento via oral. Lembrar da mesma forma que na cistite, da bacteriúria sintomática, da urocultura de controle, após 1 semana, e nesses casos da pielonefrite, instituir a profilaxia. Essas foram as referências, era isso. Tá mudo.